Olá, continuamos hoje a refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Nós estamos em Mateus 5 e hoje, no verso 17, Jesus diz assim: Não pense que vim revogar a lei, mas eu vim cumpri-la. E ele vai discorrer sobre a lei até o verso 48 e ele vai, item a item, ajustando o foco que estava sobre a lei. Porque, na verdade, a origem da lei, o objetivo da lei, quando foi dada pelo Senhor ao povo de Israel, ele tinha um objetivo, tinha uma razão de ser. E esse foco estava sendo desviado. Na verdade, estava se prezando mais a lei do que o objetivo para o qual ela foi criada. Então, Jesus estava, na verdade, ali reajustando esse foco. E é maravilhoso o texto, porque ele vai citar alguns mandamentos e vai trazer, então, esse mandamento para a sua origem, que é, na verdade, o relacionamento entre nós, seres humanos, e Deus. E ele fala na sua palavra, na sua reflexão, ele vai dizer que a gente precisa ir além da lei. A gente precisa cumprir a lei não simplesmente por cumprir, mas por entender que o princípio da lei é o amor. Lá em Mateus 22:40 ele vai dizer, quando perguntam a ele qual é o maior mandamento, ele vai dizer, se resume em dois os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. E se nós formos analisar aquela coletânea de mandamentos que conhecemos como os 10 mandamentos, a gente vai observar que um daqueles mandamentos tem a ver comigo mesma, com o descanso, com o dia que eu devo separar para descansar. 3 mandamentos são relacionados à minha vida com Deus, e 6 mandamentos têm a ver com o meu relacionamento com o meu próximo. Então Jesus chamava a atenção daqueles que o ouviam naquela ocasião a respeito disso. Precisamos olhar a lei para além dela mesma, a origem, o princípio. Não podemos simplesmente cumprir por cumprir, porque aí a gente está anulando a lei. A gente precisa cumprir, entendendo que o princípio da lei é o amor. Hoje, em nossa sociedade, vemos as leis ficarem simplesmente no papel, serem ignoradas, se transformarem em palavras vazias, sem sentidos. A lei pela lei simplesmente, fria. Assistimos o desprezo da sociedade pelas leis, pelas regras, não é? Pelos tratos, pelos contratos. Não se cumpre mais a própria lei que se cria para a sua própria sociedade. Mas nós, Igreja do Senhor, que vivemos no reino de Deus, nós precisamos entender que a lei do Senhor, ela tem a sua origem no amor, no relacionamento. E a lei do reino de Deus, ela não tem a ver comigo, ela tem a ver com o meu semelhante. Né? Quando o Senhor me orienta, e a gente percebe que toda a orientação que o Senhor deu ao povo de Israel, e Jesus vem e ajusta a lente pela qual precisamos ver essa lei, tudo isso tem a ver com o nosso relacionamento com o nosso semelhante, com o nosso vizinho, com aquele que passa por nós na rua, com o nosso familiar, com o nosso colega de trabalho. A lei se resume no amor, no nosso amor a Deus e no nosso amor ao próximo. Que nós, Igreja do Senhor, povo de Deus, possamos cumprir as leis do nosso país e as leis do reino de Deus, por entendermos que estas leis nos aproximam do nosso semelhante e nos aproximam do nosso Senhor. Sejamos mais uma vez referência, sejamos mais uma vez luz, sejamos mais uma vez aqueles que dão direcionamento, que possamos cumprir a lei, principalmente compreendendo a origem e o objetivo da lei, que é o amor, e seremos assim verdadeiras testemunhas de Jesus neste mundo. Ele disse assim: eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la, e ele a cumpriu totalmente. E todas as orientações que ele, o Filho de Deus, nos deixou,
tem a ver com o meu relacionamento positivo, saudável com o meu próximo. Sejamos assim discípulos de Jesus, sejamos luz. Que Deus te abençoe. Um abraço.